Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar alguns exemplos aqui com resoluções, de algoritmos que utilizam estrutura de condicional compostas. Vamos então para alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui na tela, é um algoritmo em que o que foi proposto é um programa que receba um número e imprima uma das mensagens. É múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3? Como eu sei que um número é múltiplo de 3? Bom, eu vou saber se um número é múltiplo de 3 se a sua divisão por 3, a divisão desse número por 3, me retorna como resto o valor zero, ok? Então, vamos aqui para o nosso algoritmo apresentado como solução. Obviamente, existe mais de uma solução para esse algoritmo, outras formas de serem feitas, esse aqui é só um exemplo. Então, criamos aqui as variáveis, declaramos as variáveis do tipo real, solicitamos ao usuário na linha 9 que ele digite um número. Esse número vai ser armazenado na linha 10 na variável número. Vamos colocar o número 12 aqui como exemplo. E ele faz o cálculo. Aqui a gente tem uma variável resto recebendo o número digitado pelo usuário mod 3. O que essa função mod faz? Ela retorna o valor inteiro do resto da divisão. Então, no caso aqui, para ser divisível por 3 ou múltiplo de 3, esse resto ele tem que ser igual a zero. Então, a gente faz um teste. Se o resto, o valor dessa divisão aqui, deu igual a zero, então a gente pode deduzir que esse número é múltiplo de 3. Ok? Fim algoritmo. Aí a gente pode observar aqui nas variáveis que o valor de resto foi igual a zero. Bom, rodando novamente aqui, para um número que não é múltiplo de 3. Vamos rodar aqui o número 16, por exemplo. O resto deu 1, ou seja, foi diferente de zero, portanto, esse número não é múltiplo de 3. No próximo exemplo, pessoal, a gente vai escrever um algoritmo para determinar se um dado número n recebido através do teclado, através do usuário, é positivo, nulo ou negativo. Bem tranquilo, né? Então, vamos ao nosso exemplo aqui com o nosso algoritmo. Bom, rodando passo a passo, criamos o algoritmo, declaramos apenas uma variável determinada n, coloquei do tipo real, que não define se é inteiro, se o número deve ser inteiro ou não, e solicitamos ao usuário que digite esse número. Vamos digitar aqui o número 10. Então, ele faz um teste de condição onde ele compara se o valor digitado em n, armazenado em n, é maior que zero. Se for positivo, que é o caso, se é verdadeiro, então o número é positivo. Pronto, fim algoritmo. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um número agora negativo. Colocando um número negativo, você tem como retorno o número é negativo. Tranquilo? O nosso quarto exemplo, então. Construa um programa para determinar uma situação, aprovado o exame ou reprovado, de um aluno, dado a sua frequência, que é dada em porcentagem de 0 a 100, e sua nota, que é dada entre 0 e 10, sendo que aí nós temos as condições para definir se esse aluno está aprovado de exame ou reprovado. A condição 1 aí, a frequência até 75%, ou seja, a frequência inferior a 75%, esse aluno está reprovado. A frequência entre 75% e 100%, ou seja, esse aluno tem a frequência correta, porém a nota é até 3, ou seja, esse aluno não conseguiu a nota e foi reprovado, a nota mínima. A frequência entre 75% e 100% e nota compreendida entre 3 e 7. Esse aluno está em exame. E a condição final é a frequência entre 75% e 100% e nota compreendida entre 7 e 10. Esse aluno significa que esse aluno está aprovado. Então, vamos ao nosso exemplo aqui, o nosso algoritmo proposto. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Então, vamos lá, Criamos duas variáveis, notas e frequências. Eu pedi ao usuário que digite uma nota compreendida de 1 a 10. Esse usuário ele poderia digitar uma nota 20, 30, 40, Mas eu dei essa orientação, não significa que ele vai cumprir. Mas vamos fazer o primeiro teste aqui. Vamos colocar uma nota 7 e vamos colocar
uma frequência abaixo. Vamos colocar uma frequência de 60%. Bom, na linha 16 eu tenho um teste que é feito aqui. Esse teste, eu estou fazendo esse teste aqui para verificar se os valores digitados pelo usuário compreende ao que foi proposto na tabela, né? Atende o que foi proposto na tabela. Ou seja, eu posso ter um valor de frequência menor que zero? Não, não posso, não tenho frequência negativa, porque é dado em porcentagem. Eu posso ter uma frequência maior que 100? Não, não posso. Eu posso ter uma nota menor que zero? Também não posso. Eu posso ter uma nota maior que 10? Também não posso, porque os valores da leitura aqui é dado entre 1 a 10 e 1 a 100, né? Ou, desculpa, de 0 a 100. Tranquilo? Então, a gente vai escrever uma mensagem aqui, né? Se, por exemplo, o aluno digitou aqui uma frequência de 110%, ele vai escrever como uma entrada inválida e vai realizar e vai finalizar o algoritmo, porque não reconheceu essa entrada, ok? Depois eu vou fazer um teste aqui para vocês. Bom, aqui está compreendido entre 0 e 10, né? Até a mensagem que está errada, porque o aluno pode ter tirado 0, e a frequência entre 0 e 100, ok? Então, digitou 7,60. Vamos fazer os nossos testes. Aqui a gente tem o ou, todos esses testes aqui foram dados falsos, ok? Porque a frequência que a gente digitou não é menor que 0 e não é maior que 60, então está verdadeiro. A nota não é menor que 0, está falso, né? Desculpa. E a nota também não é maior que 10, então está certinho. Vamos para o próximo teste aqui. Então deu falso, então ele não escreveu a mensagem inválida. O primeiro teste que a gente faz aqui, a frequência é menor que 65, opa, a gente tem aqui na variável frequência 60%. Ou seja, isso aqui já é verdadeiro. Então, automaticamente, o que acontece? Esse aluno está reprovado. Fim algoritmo. Observe que ele pegou aqui, como a gente está com uma estrutura condicional alinhada, ela vai automaticamente para o último fim sim e fecha o algoritmo. Tá? Vamos fazer um teste agora com valores inválidos. Então, vamos fazer o nosso teste aqui. Bom, a nota. Vamos colocar uma nota 9. Aí vamos supor que esse aluno digitou uma frequência de 120%. Ok? O que aconteceu? 120% é uma frequência maior que 100. Então, 120 é maior que 100. Isso aqui ficou verdadeiro. E a gente tem aqui uma disjunção, um ou. Né? Só basta que uma das entradas seja verdadeiro para que minha saída seja verdadeiro. Então, como eu digitei que 120 é maior que 100, automaticamente ele escreveu a mensagem que a entrada é inválida. A frequência tem que estar entre 0 e 100 e a nota deve estar entre 0 e 10. Deixa eu até corrigir aqui no nosso exemplo aqui de mensagem entre 0 e 10, 0 e 100. Ok? Vamos fazer um próximo teste aqui onde o nosso aluno é aprovado. Então, vamos rodar aqui passo a passo. Criamos as nossas variáveis. Peço que o usuário digite a nota. Vamos colocar uma nota 8. E a frequência desse usuário foi 100%. Ok? Ok. Temos Enter. Armazenou os valores. Então, o primeiro teste vai dar falso. Todos os testes aqui com a ou. A frequência não é menor que 0. A frequência não é maior que 100. A nota não é menor que 0 e a nota não é maior que 10. Ok? A frequência nesse primeiro teste aqui desse si, a frequência é menor que 75? Não, não é. Então, a gente vai rodar o próximo teste. Na linha 22, a gente faz o seguinte teste. Essa frequência é maior ou igual que 75? Verdade, 100 é maior ou igual que 75. E a nota é menor que 3? Não, a gente tem uma nota 8. Então, essa 8 é maior que 3. Então, esse teste deu falso. Então, vamos para a próxima condição, para o próximo si. Essa frequência é maior ou igual a 75? Opa, verdade. O outro teste, a nota é maior que 3? Opa, a gente também tem um outro teste verdadeiro. Porém, a gente tem um último teste onde fala o quê? A nota é menor que 7? Não, a gente tem a nota 8, ou seja, essa nota é maior que 7.
Então, esse teste aqui deu falso, esse último teste. Como no E, que a gente tem uma conjunção, todos os testes têm que dar verdadeiro, a gente teve o último teste que deu falso, então ele invalida todos os outros testes. Então, a saída é falso. Ou seja, a gente não vai escrever que esse aluno está em exame. Bom, se ele não se encaixou em nenhum dos testes apresentados, a gente tem a última condição, que é do aluno ser aprovado. E fim algoritmo.